Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica vive o tempo da Quaresma, que prepara a festa principal dos cristãos, a Páscoa, e que tem por referência principal os textos da Bíblia. Hoje vamos analisar os que são lidos nas missas deste domingo, no diálogo com o Padre Robson Cruz e o Padre Vítor Gonçalves, párocos no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa para analisar os textos da Bíblia numa semana em que se assinala, Padre Vítor, a Semana Cáritas. Exato, que tem um tema à volta da família, e porque é importante, estamos em contexto ainda de caminhada de sínodo, não é? O tema mesmo... Não só coração, uma só família humana. Um só coração. É o tema desta semana. É pertinente assinalar a Semana Cáritas em contexto quaresmal? Creio que sim, até porque essa é uma das dinâmicas mais expressivas até da nossa conversão, porque a caridade significa a abertura aos outros e o estar atento às necessidades dos mais frágeis, dos mais desfavorecidos, numa lógica não simplesmente, creio que Jesus nos dava essa indicação logo em quarta-feira de cinzas, quando um dos gestos, sinais é a esmola, que é uma palavra infelizmente extraordinariamente estragada e gasta, porque parece que não compromete aquele ato de partilhar, mas onde é pedido uma coisa muito bonita e que eu creio que é algo que acontece ao longo de todo o ano, que é o gesto simples, desinteressado, apagado, da mão que dá e que a outra não recorda, que não é preciso estar a dizer. Creio que a dimensão do que a Cáritas tem sido também, nestes tempos difíceis, de enfrentar as dificuldades, de propor dinamismos grandes de partilha, de procurar responder no concreto àquilo que são situações de grande fragilidade económica e social, dá-nos ainda mais um sentido deste gesto bastante concreto. Eu creio que essa é uma das dimensões fundamentais da nossa conversão, que é partilhar a experiência grande da partilha e perceber que toda essa partilha implica uma dimensão de responsabilidade no elevar quem pede. Pedir é um ato doloroso, é um ato de grande humildade. O ato de dar tem de ser sempre o criar condições para o crescimento. Eu creio que faz todo sentido. Ainda mais com esta temática da família, porque é assim, se nos entendemos como família, entendemos que somos irmãos. Portanto, e o Pai é isso que nos pede, olha pelos teus irmãos. E que sugestão é feita a partir dos textos da Bíblia que se escutam neste domingo, Padre Robson, para este assinalado dia Cáritas e, sobretudo, para esse itinerário de preparação para a Páscoa? Assim, os textos são um conjunto, portanto, nós começamos por ler a versão dos mandamentos do livro do Êxodo, ouvimos depois São Paulo a falar da loucura da cruz, que é mais qualquer milagre que os judeus possam esperar, mais qualquer doutrina nova que os gregos possam se entusiasmar. E depois o novo templo que é oferecido na pessoa de Jesus, né? O Evangelho, nesse aspecto, é muito curioso. Porque mostra o risco de nós banalizarmos até os lugares de encontro entre Deus e os homens, não é? E isso eu acho de uma beleza extraordinária. Começa exatamente por um contexto, não é? Onde o templo, a partir, sobretudo, da grande oração de Salomão, primeiro livro dos Reis, não é? Que fala sobre a sagração do templo, em que pede que Deus venha morar junto dos homens, para que os homens tenham um espaço de encontro próximo com Deus, não é? Sem se sentirem aniquilados com aquelas experiências das teofanias do Sinai. E como este templo, um lugar tão sagrado, um lugar onde todos são chamados a contemplar a Deus e de alguma forma descobrem também as relações horizontais, portanto, a proximidade que existe entre todos, pode ser banalizado. Contexto concreto, o átrio dos gentios, o lugar onde qualquer não-judeu poderia prestar culto ao Deus de Israel, de repente torna-se um armazém de compra e venda, um lugar até funcional para uma necessidade até legítima. Havia muitos sacrifícios no templo, a moeda que se corria no templo não era a moeda que corria cá fora, era preciso fazer trocas, era preciso vender animais. Mas privou-se o templo deste lugar de comunhão e de encontro. E quando isto acontece, nós nos tornamos indiferentes. Não apenas aos outros, que são diferentes, porque não são judeus, não têm um espaço para orar, mas se calhar indiferentes ao próprio Deus, que deixa de ser visto como alguém que reconduz o mundo à unidade e passa a ser visto apenas como um lugar ritual. Por isso Jesus faz esta leitura final dizendo, né, que o verdadeiro templo já não são aquelas pedras
que se calhar a custo de tanto sangue, Herodes Grande, finalmente conseguiu concluir no máximo esplendor do templo renovado, né? Mas o verdadeiro templo é o corpo de Jesus, que a partir de então é o lugar de acesso, o lugar de encontro com Deus, sem barreiras, sem divisões. Já vamos retomar essa análise deste texto do Evangelho. Antes vamos ouvir, para perceber também o que é que Jesus fez quando se deparou com toda essa circunstância de compra e venda no templo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Padre Robson, no que representa esta provocação quase de Jesus, de dizer que em 3 dias levantaria de novo o templo? Nós temos muitas vezes uma relação com o espaço que é sacralizar o espaço, e o espaço é tudo, não é? É, portanto, desde o santuário da nossa referência, a capelinha da nossa aldeia, aos lugares onde para nós é mais sensível a presença de Deus. Jesus substitui esta lógica, digamos assim, de sacralizar o espaço com o verdadeiro novo espaço sacral, que agora é o corpo de Jesus. E, portanto, Jesus é o lugar onde o pagão pode encontrar um desafio, onde o crente, batizado com uma vida nova, é chamado à conversão permanente e pode encontrar uma promessa de vida eterna. E, portanto, no corpo de Jesus, aquilo que são as divisões, que um espaço sacral que é fechado, que é limitado, que não chega a todos, encontra agora a possibilidade de abertura universal. E por isso mesmo, este corpo de Jesus, que é o seu corpo humano histórico, nós vemos que Jesus, mesmo no seu ministério, tem a preocupação não apenas de vir para os judeus, mas também mostra a misericórdia de Deus para uma estrangeira, Cirofenícia, não vem apenas para os justos, mostra também aos pecadores, pensemos na mulher adúltera, não é? Aquilo que é a graça de uma vida nova. Jesus mostra que o seu corpo é um espaço inclusivo. Claro que não é apenas o corpo histórico daquele Cristo que foi crucificado, mas é também o seu corpo glorificado, que dá essa dimensão de reconciliação possível entre toda a humanidade. De alguma forma, o corpo de Jesus torna-se a imagem daquilo que a Igreja no seu todo devia ser, não é? O lugar do acolhimento, o lugar da integração, o lugar da pacificação de todos, não é? E isto é o desafio que aqui nos é lançado, que só é possível compreender à luz da Páscoa de Jesus. Padre Vítor Gonçalves, que leitura importa fazer deste acontecimento nas circunstâncias de hoje, também nas celebrativas, completamente diferente daquelas que Jesus encontrou? Eu creio que, mesmo naquilo que é a dimensão de um culto novo, porque o culto aqui abarca a própria vida, é a vida toda de entrega que aqui está de facto presente, e porque Jesus não faz só um gesto profético, à maneira de outros gestos dos profetas na crítica aos sacrifícios. Ele faz a abolição, de facto, desse estilo de relação com Deus, que acabava por ser muito sinalizado pelo sacrifício de uma vida que, curiosamente, Jesus vai à sua raiz mais profunda. Aquela vida era porquê? Era para a entrega da vida da pessoa, era para não sacrificar a sua vida. Ora, é esta vida que não é para ser uma vida dada ou derramada pelo sangue, mas é uma vida transformada pela vida do próprio Jesus. E, portanto, esta ideia final que o Padre Robson dizia, penso que é importante, é percebermos que é todo o corpo
que é a Igreja e que são aqueles que vivem numa união mais profunda com Cristo e aderem a Ele de coração e de vontade e de pensamento, cuja vida vai sendo a expressão melhor do louvor a Deus e do novo E acrescentar o culto. Padre Robson? O Papa, na sua mensagem para a Quaresma, traz 2 desafios muito concretos, não é? E eu encontro-os aqui a partir deste Evangelho, não é? O primeiro é assim: os cristãos são chamados a partilhar os bens da salvação. A palavra, os sacramentos, aquilo que é a experiência de graça que a Igreja vive, não é algo apenas para um clube elitista dos que estão convencidos, é algo que a Igreja é chamada a partilhar com todos. Está aqui o contexto de uma comunidade que, a certa altura, por razões até de identidade e de medo do que é diferente, não é? Se fecha sobre si mesmo. O Papa diz: o caminho é abrir, o caminho não é fechar. Segundo, a comunidade deve vencer a indiferença. E nós sabemos que muitas vezes à volta daqui nós encontramos retratos disso nas nossas comunidades, não é? Deve superar esta indiferença àquilo que é os que estão longe, os que estão fora, e perceber que a sua atitude é uma atitude de missão, uma atitude de ir em encontro, não é? E é isso que o corpo de Jesus realiza, não é? Ou seja, este abolir a indiferença e colocar agora numa lógica, diríamos, inclusiva, agregadora, capaz de gerar comunhão entre tudo aquilo que está disperso. Ainda para Vítor, sobre este texto, que desafios ele nos coloca também para a relação com o espaço sagrado? Eu penso que o grande desafio é que ele possa ser expressão de uma comunidade viva, uma comunidade de vida, não é? Seja no modo como cuidamos dos espaços antigos que nos foram deixados e que sejam espaços verdadeiramente, eu penso que limpos, e a limpeza até no aspecto muito concreto. Às vezes custa tanto, por exemplo, as entradas das igrejas serem espaços, aqueles átrios escuros, os cartazes com prazos de validade que já passaram. Acho que há ali toda uma comunidade que parece que não liga a esse cartão logo da apresentação. Já para não dizer depois do interior, que nós sentimos extraordinariamente mais pacificados quando encontramos um lugar acolhedor, bem iluminado, com uma limpeza, às vezes não é com a profusão de flores com que se enche, parece que foi arrebanhar as flores todas do mercado, mas eu penso que essa delicadeza no cuidado do espaço litúrgico é importante também. Traz uma consequência a isso. Mas que isso possa ser, não artifício, não vamos agora encomendar a decoradores, vamos decorar as nossas igrejas, não. Vamos viver essa consciência de sermos comunidade, e comunidade que é a expressão da presença de Deus numa dimensão de beleza e, principalmente, perceber que esse grande lugar do encontro de Jesus uns com os outros é na nossa casa também, é no nosso trabalho, é onde estamos, porque aí pode ser feito o grande louvor com a nossa vida. Passamos ao texto da primeira leitura que se escuta neste domingo, do livro do Êxodo. Os mandamentos, como há pouco referia o padre Robson, entre proibições e apelos, um central pode ser esse: não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus? É importante perceber que esta versão dos mandamentos, elas são várias na Bíblia, portanto não são todas coincidentes, não é? E se repararem, nem sequer corresponde aqui à ordem e ao número, digamos, em cada um, daquilo que nós aprendemos na catequese, como os mandamentos da lei de Deus, não é? Mas partem de uma experiência concreta. O que Deus determina como mandamento não é em ordem apenas ao homem ficar preso a uma nova lei, mas em ordem a celebrar a verdadeira liberdade, não é? E nesta lógica nós vemos aqui, há 4 mandamentos que regulam a nossa relação com Deus e, portanto, a ideia da exclusividade, a questão de não invocar o nome de Deus em vão, a ideia de não manipular o sagrado, nós somos hábeis a manipular o sagrado, a santificar o tempo e o espaço ligado a Deus, não é? E descobrir exatamente essa dinâmica. Reparem que nesta linha o mandamento não se trata de coartar, digamos, o livre-arbítrio, né? Mas, pelo contrário, orientá-lo positivamente para a transcendência, né? Por outro lado, os outros 6 mandamentos que aqui aparecem nesta lista de Êxodo 20, né, têm como finalidade regular as nossas relações entre irmãos, não é? E, portanto, o respeito pela vida, a dignidade do corpo humano e de toda a pessoa nas suas relações, não é? Aquilo que é o amor à verdade, não é? Tudo isto regulado
numa linha de dom e de entrega. E isto aqui é a novidade que os mandamentos representam, até no contexto das normas e das legislações que nós conhecemos na Antiguidade, muitas anteriores até às dessas formulações da Bíblia, não é? Porque elas salientam que tudo aquilo a que nós aderimos, não aderimos numa lógica de obrigação, de proibição, mas numa lógica verdadeiramente de liberdade. E por isso o texto bíblico, se calhar melhor que a nossa formulação catequética, começa exatamente por ressaltar isso. São mandamentos porque nós fomos libertos da escravidão. São mandamentos para a plena liberdade, para a plena alegria e harmonia de todos. Padre Vítor, como olhar este conjunto normativo que se lê na primeira leitura? Eu creio que é sempre a importância de percebermos que eles revelam um Deus que ama, que educa, que promove o crescimento do ser humano. Mais do que um Deus que proíbe. Claro, claro. E se alguns são formulados de uma forma negativa, gosto sempre de lembrar que com as crianças as primeiras coisas que a gente tem que começar a dizer é não faças isto, não é... Até porque há ali depois um processo de quase de suscitar a pergunta. Então, e por que não? Então agora vais perceber o valor que está subjacente. Há aqui um processo que creio que respeita muito o próprio crescimento humano e o desafio de uma autonomia moral e ética que não é uma independência de Deus, pelo contrário, é uma relação dialogal com Ele. Assim, às vezes assusta-me quando os pais, por exemplo, querem ser os melhores amigos dos filhos e não lhes estabelecem, às vezes, limites, querem ser muito queridos por eles, esquecem-se que não pode ser. Aqui o pai mostra o seu amor ao pôr-nos os mandamentos, a dizer, meus amigos, se vocês querem viver nesta plena liberdade e plena realização, isto são caminhos que depois se tornam, eu diria, intrínsecos à própria existência. Portanto, eles não são a lista que estamos sempre com medo de infringir, não são, quase poderíamos dizer, também são uma espécie de sinais de trânsito, que nós percebemos que se os respeitarmos, vivemos melhor esse ato que é necessário para nós nos movimentarmos de uns sítios para o outro. Quase nem pensamos neles, eles estão inerentes. Percebemos que pensamos neles quando os desrespeitamos. Olha, metia o pé na poça. E aí vem a proibição, não podias fazer. Não? E aí vem perceber, olha, já cá está porque é que eu não podia fazer. Pois, porque bati, porque atropelei, porque não sei o quê. Agora, olhos para eles nesta perspectiva, de facto, de um Deus que nos ama tanto, que nos propõe o crescimento e o desafio, porque depois os mandamentos do Evangelho, quando Jesus sintetiza isso num só, dou-vos um mandamento novo, percebemos que abarcam tudo isto, mas abrem um horizonte infinito. Amai-vos como eu vos amei. Se calhar é mais difícil, não é? Do que não fazer uma série de coisas, não é? Sem dúvida. Temos de passar ao texto da segunda leitura, é da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Que afirmação de Cristo é feita nesta leitura, Padre Robson? É muito bonito que a 1 Coríntios tem como uma finalidade repor um problema que a comunidade de Corinto está a viver, problemas de liderança, problemas de popularidade, problemas de, digamos assim, de ver qual é o goal share de cada um, não é? Quem é que tem mais importância. E a comunidade estava dividida entre partidários de São Paulo, partidários de um tal de Apolo, partidários de Pedro, não é? E cada um reclamava qual era o seu preferido. E Paulo apresenta este modelo introdutório exatamente para dizer, muitas vezes a nossa tentação é tentar ver a partir do exterior, não é? E os judeus pediam a espetacularidade de milagres, ou seja, de momentos onde a ordem da natureza é invertida para dizer, sim, aqui sabemos que isto é de Deus. Os gregos, pelo contrário, procuravam doutrinas, procuravam sabedoria. E Paulo diz, aquilo que Jesus nos apresenta é uma lógica que não tem a ver nem com o poder, com a espetacularidade, com a imposição de algo aos outros, mas com uma lógica de dom. E por isso a cruz torna-se agora o verdadeiro milagre, a verdadeira sabedoria que é apresentada ao mundo. Por um lado é escândalo para os judeus e para os gentios, loucura, não é? E, no entanto, é a maior prova decisiva de que aquilo que Deus nos oferece não é tanto uma forma, uma moda, digamos agora, para seguirmos, mas é, sobretudo, uma vida nova, que se aprende na lógica do amor e do dom de que Cristo realiza no mistério da sua cruz, não é? E por isso ele diz, não vamos ter esse tipo de critérios de ver quem é importante, quem é o manda-chuva, mesmo nas coisas da Igreja, que é uma tentação, ver qual é a politiquice eclesiástica que acontece. Mas a nossa lógica é a lógica da cruz, ou seja,
quem se põe na perspectiva do dom, que é o próprio Cristo, né, nos ensina a relativizar toda essa competitividade, por saber quem é o melhor, quem é o mais importante, quem é que tem mais popularidade. Né? Critérios para uma vida em comunitária ou em comunidade, Padre Vítor? Sem dúvida, e este aspecto da fraqueza, aparente fraqueza de Deus e da fragilidade, evoca muito desse sentido, como numa comunidade crescemos não tanto pelo poder ou pela espetacularidade, mas precisamente pela alegria do serviço simples. Às vezes, num contexto, e é muito bonito que numa comunidade às vezes há pessoas que quase não se dá conta, mas quando elas faltam, parece que nos sentimos meio órfãos. Seja a senhora que cuida dos paninhos da missa, que é uma coisa que ninguém sabe como é que faz. A senhora não tem que ser uma senhora, mas seja quem está atento, de facto, e quem serve de uma maneira, parece que apagado. Isto não é pôr em causa, isto não é sublinhar ou pensar que os cristãos têm que ser uns coitadinhos, ou não podem dar nas vistas. Não se trata disso. Trata-se de que tudo o que é dar nas vistas tem que ter o sentido de uma lógica de serviço. E por isso os cristãos também são profetas, têm que bater o pé, têm que estar inseridos, de facto, na dimensão do mundo. Creio que quer os milagres, quer a sabedoria, acabam por apostar na espetacularidade, naquilo que é muito visível. A lógica do Cristo crucificado é esse que assume a existência humana como lugar pleno da entrega e que, curiosamente, no fazer-se pequenino, na dinâmica quase daquele que fica em último, mas que é tão essencial. Exercícios, se calhar, ou cores mais, porventura, para estes dias. sempre, porque sempre, é Páscoa sempre que aqui está para o presente. cotidiano. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa a apresentar estes desafios para a Quaresma. Fica também o convite para nos ouvir na Antena 1, onde o programa Eclésia lhe faz companhia mais logo, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.